Como eu levei 9 pontos em uma das agressões do meu ex-namorado? Meu nome é Carla Leandro, sou taróloga e terapeuta massagista e hoje eu vou compartilhar com vocês mais um episódio do meu antigo relacionamento abusivo que durou 7 anos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é a ansiedade. Ela nada mais é do que uma resposta do seu organismo para lutar ou fugir diante de ameaças. Pois bem, dentro desse meu relacionamento, a gente vivia sempre de altos e baixos. Em um dos nossos retornos, eu e essa pessoa em questão estávamos em casa e do nada a gente se desentendeu por algum motivo que agora faz muito tempo eu não lembro, não me recordo, mas assim, do nada ele se alterou por algo que tinha acontecido e eu só lembro que foi algo banal. E do nada ele me deu um tapa no lado direito. Após 5 anos que eu estava fazendo faculdade em Teresópolis, me veio a notícia, porque eu era cotista, que eu tinha perdido a bolsa, eu tinha sido retirado por algum motivo. E eu decidi para a faculdade da Estácio, onde eu me formei posteriormente, né, na faculdade de Gestão em Turismo. Pois bem, e quando eu tive essa notícia, eu vim para o Rio de Janeiro, né, e fiquei na casa da minha mãe. Aí, ainda assim, na casa da minha mãe, eu ainda mantinha contato com ele, né, a gente, sempre que a gente podia, a gente se via. Depois desse episódio, você pode me perguntar, mas como você ainda teve coragem de voltar para ele depois do que ele te fez? Mas isso nada mais era do que o reflexo da minha dependência emocional que eu tinha na época, né? E não era tratado devido às situações que eu passei na minha infância. E é muito importante a gente tratar esses sentimentos, porque eu tive um histórico muito traumatizante na minha vida, de rejeição com relação aos meus pais, né? Tanto é que teve um determinado momento que, mesmo eu voltando para a casa dos meus pais, né, essa é uma das histórias mais recentes, eu tinha voltado para a casa dos meus pais, depois que eu soube que eu perdi a minha cota, a minha bolsa, e isso era época de pandemia, era ano de 2020, na época a gente não tinha muito o que fazer, né? Eu lembro que meu sonho era montar uma mesa de tarô. E eu tirei uma foto, achei a coisa mais linda. Eu falei, olha, pai, no quarto onde eu estava ficando, né? Eu falei, olha, mãe, olha que lindo. Bom, só que já era meio que previsto aquela reação dos meus pais, porque os pais são evangélicos, né? Então, depois que eu fiz aquela mesa e que eles viram, eles me convidaram a me retirar de casa. E isso era um dos momentos que eu mais estava precisando, né? Ficar dentro de casa, curtindo a minha família. Eu lembro que na época eu cheguei a pedir a minha mãe para ficar em casa, né, para poder cuidar dela, para poder estar com eles ali perto deles, mas ela falou, olha, eu e o seu pai nós conversamos e a gente pede para você tirar. Mas se você não tirar, a gente pede para você, né, te dar um mês para você sair de casa. E aí, por respeito aos meus pais, eu resolvi conseguir um outro lugar para eu morar. E lá fui eu, com aquela dor, aquela decepção de achar que eu poderia passar aquele momento tão difícil próximo dos meus pais, mas mesmo assim eu não consegui, né? E me sentindo muito rejeitada pela minha família, eu lembro que eu acabei deixando essa pessoa, né, entrar na minha vida novamente.
E depois de muito tempo, teve um momento que eu disse, chega, eu vou dar um basta. E teve um momento em que a gente retornou, a gente se reaproximou, eu contei essa história aqui em um dos meus vídeos, né, que ele me fez muito mal, tinha falado para mim que estava com outra pessoa, né, e me agrediu e eu tive que ir até a polícia pedir uma medida protetiva. Depois dessa situação, eu tive que me mudar para outro lugar. O lugar que eu me mudei era um lugar realmente para emergência, não era um lugar bacana, não era um lugar bom. E aí eu falei com os meus pais, né, perguntei para eles se eu poderia ficar lá durante um certo tempo, e eles aceitaram. E depois eu até arrumei um lugar bem bacana para ficar, bem melhor, e eu me mudei e deu tudo certo. Nesse período de separação, eu resolvi ficar durante 3 anos sem me envolver com outra pessoa por medo de acontecer tudo o que aconteceu nesse antigo relacionamento. Eu resolvi me recolher para me autocurar, para recolher os meus cacos, para me restaurar. E nesse momento eu me apeguei muito novamente à minha família e teve um dia, um fatídico dia, que eu fui até a casa da minha mãe para visitá-la. E ela conversando comigo, eu descobri que ela mantinha contato ainda com meu ex-agressor. E nesse momento, ela me dá o conselho mais, eu acho que errôneo da vida dela, né? Mais inconsciente, porque eu acredito que devido aos antigos traumas de relacionamento que ela teve na vida, ela tinha uma visão distorcida do que era um relacionamento, né? Não sei se ela tinha medo de partir e eu ficar sozinha, mas ela me aconselhou que eu me casasse com ele porque eu ainda amava ele, que ele me amava. Então ela disse que eu devia ficar com ele e me casar. Por isso, gente, muita atenção à dinâmica familiar de vocês. Não fiquem perto de quem não te apoia, de quem não te protege das adversidades, de quem não te protege das pessoas que querem te fazer o mal. Por fim, a minha reação foi dizer para minha mãe: mãe, você não está bem. Eu vou para minha casa. Um beijo e a gente se vê logo, a gente se fala. Nisso eu saí dali completamente transtornada, sem nem acreditar no que eu tinha acabado de ouvir, sem nem acreditar no que tinha acabado de acontecer, sabe? E antes de continuar e concluir essa minha experiência pessoal de relacionamento abusivo, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação à minha mãe, né? Porque ela era uma pessoa muito humilde, né? Sempre foi, ela é viva. E não teve a oportunidade nem de terminar o ensino fundamental, né? Ela é uma senhora que provém de famílias tradicionais que tinham como objetivo casar suas filhas a qualquer custo, a qualquer preço, sabe? E sem pensar na qualidade de vida, sem pensar se ali existia amor, entende? Não demorou muito para eu perceber que a visão distorcida que ela tinha de relacionamento impactou negativamente na minha vida, né? Por mais que houvesse por trás daquele aconselhamento uma visão inocente, uma intenção
boa e positiva, né, para com a filha dela. Então esse foi um importante exemplo que eu trago da minha vida pessoal para a gente refletir sobre a importância da gente ter saúde mental, né? Por quê? Se a gente não consegue tratar a nossa saúde mental, a gente acaba correndo sério risco de impactar e influenciar negativamente a vida de outras pessoas, né? Eu, por sorte, não ouvi o conselho da minha mãe de ter que casar, de ir lá e casar com o meu agressor, mas eu consegui ter a percepção de que aquilo não estava certo e que eu poderia me reerguer, me levantar e continuar em busca da felicidade sem ter rejeições e as agressões e as violências psicológicas que eu tinha no meu dia a dia juntamente com ele, entende? E outra ressalva bastante importante que hoje eu entendo é que ela também tinha uma visão totalmente distorcida sobre o relacionamento, o que é um relacionamento saudável, devido a tantos outros traumas de relacionamento que ela teve na vida dela, sabe? E não curado. E que foram dores, e que ela teve dores que também não foram tratados, né? Então hoje eu escolhi, né, dar para ela o benefício da compaixão e assim continuar perto dela, continuar perdoando, de coração aberto, para ajudar ela a melhorar, porque sempre que a gente se encontra, sempre que eu posso, eu falo para ela: mãe, as coisas não são assim, sabe? A gente que é mulher, a gente pode muito mais do que simplesmente ficar presa num casamento achando que o homem é o único e exclusivo responsável por mudar a nossa vida, e não é. Somos nós as pessoas responsáveis pela nossa vida, pela nossa felicidade, o nosso destino. Por isso, quem sentir sintonia com a minha energia e queira um atendimento com tarô, queira um momento terapêutico e queira sanar suas dúvidas em relação a questões como o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento atual, quais as intenções dele para comigo, qual a tendência desse relacionamento no futuro, é de dar certo ou não. E o principal, o que eu tenho que desenvolver para elevar a minha autoconfiança, elevar a minha autoestima, para que eu possa me sentir bem e trazer para a minha vida o melhor do bem-estar. E assim eu possa superar o meu antigo relacionamento abusivo. Por fim é isso, eu espero ter ajudado outras moças a despertarem para a importância da saúde mental. Esse é um dos tantos métodos de terapia integrativa que você pode começar a se auto-aplicar hoje. Conte comigo, deixo aqui abaixo o meu número para contar, curta e compartilhe o meu vídeo e até a próxima. Oi, mãe.